Shalom, irmãos. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você vai assistir esse estudo, essa live, mas nós estamos dando seguimento aqui nas bases dos fundamentos que compõem a nossa igreja. Então, basicamente, nós já falamos sobre obras e nesse contexto de obras aprendemos que obras é tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Falamos também sobre salvação e hoje eu vou falar sobre vida eterna. Vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna, ou seja, é uma vida eterna. Viver eternamente. A verdadeira vida. Para que nós possamos compreender o porquê da vida eterna, nós temos que voltar, de uma certa forma, lá no jardim, no Éden, ou seja, na restauração do planeta Terra. O Senhor, ele criou todas as coisas em conformidade, ou ele reformou isso a partir de Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, e ele reformando toda essa terra que estava caótica, como está em Jeremias capítulo de número 4 e também Gênesis capítulo de número 1, versículo 2, o Senhor, depois de terminar toda essa reforma, ele colocou o homem dentro de um jardim, no Éden. Então, às vezes a gente lê rápido e acha que é um jardim do Éden, mas na verdade o jardim está no Éden. E o que é Éden? Éden era a terra antes do pecado do homem. Então o Senhor o colocou ali para que ele guardasse a terra e ele também, cuidasse da terra, ele trabalhasse na terra, ele colocasse nomes nos animais que compunham essa terra. E não sabemos quanto tempo esse homem ficou ali naquele jardim sem desobedecer a única ordem que nós temos catalogada que o Senhor Deus deu a ele, que era para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do 6º dia, eu creio dessa forma, que se entra no estado sabático, o próprio Deus trabalhou no 7º dia e ele santificou esse dia com uma oferta, e essa oferta, saber, é o próprio Senhor Jesus, e ele descansou na oferta da sua santificação. Então, se entra num período sabático, num tempo de descanso, de sábado, em qual Adão, juntamente com Eva, eles ficaram um período ali. Tem inúmeras teses a respeito disso, mas eu creio que esse tempo não foi contado. Não consigo enxergar que o Senhor os colocou no 6º dia e no 7º dia eles já foram enganados pela serpente, como está lá no capítulo de número 3 de Gênesis. Então o que aconteceu? Após Eva comer do fruto, desobedecer o Senhor, e ali nós vemos a Eva ela cometendo basicamente toda a linha de pecados, que estão ligados às concupiscências e à soberba da vida. Então, quando ela comete esses pecados e depois, posteriormente, traz Adão para cometê-los, ou cometer o pecado em si, que seria desobedecer o Senhor, eles perdem, a princípio, a sua vida eterna. Então, todos os homens deixam de nascer, ou seja, Adão foi o único que nasceu à imagem e semelhança do Senhor. As pessoas são corriqueiras de dizer assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas a verdade é que o homem, ele é a imagem e a semelhança de Adão caído. Se nós olharmos depois do assassinato, lá que Caim mata seu irmão, nós vamos ver que o próprio Senhor diz que
na narrativa, dizendo que o homem, né, conheceu a sua mulher, aquela narrativa dos textos ali, e ele, conhecendo a sua mulher, ele deu à luz, né, a mulher deu à luz a um filho, a sua imagem e semelhança. Então, Sete é a imagem e semelhança de Adão caído. Então, sendo assim Adão caído, todos os homens nascem condenados a uma morte eterna. Por isso que tem até aquele velho escrito que diz que aquele que nasceu uma única vez vai morrer duas. Porém, o homem que nasceu duas vezes morrerá uma. Então, quando nós olhamos lá para João 3, na narrativa com Nicodemos, nós vemos que o Senhor diz que necessário é nascer de novo. Então, vida eterna é podemos dizer que é um apêndice de Deus, né? O Senhor, vendo pois que Adão ele falhou naquilo que ele tinha proposto e ele perdeu, o Senhor de alguma forma trouxe, ou de outras formas, não vamos entrar nesse assunto aqui, a forma novamente do homem se achegar a Deus. Como? Crendo no Senhor Jesus. Né? Nunca mudou a forma de se ser salvo, de se ter vida eterna. Na primeira aliança, as pessoas eram salvas esperando o Messias que haveria de vir. Na segunda aliança, ou nova aliança, né, as pessoas são salvas pelo Messias, crendo no Messias que veio. Então, uns esperavam o Messias vir e outros creem no Messias que veio. Essa é a forma de se obter vida eterna. Então, olhando para a Bíblia, no Novo Testamento, nós entendemos que qual é a forma de se ter vida eterna. João, no capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que o Senhor diz? Se eu creio, eu tenho a vida eterna. Irmãos, então todo aquele que crê no Senhor, ele tem a vida eterna. Ele não vai ter, ou ele não teve, ele tem. É para hoje, é nesse momento. Hoje eu tenho, amanhã quando eu acordar eu tenho. Se o Senhor permitir, na próxima semana, no próximo domingo, eu continuarei tendo a vida eterna. Por quê? Porque eu estou crendo. Então precisamos entender e compreender que a vida eterna é o início da jornada, não o fim. As pessoas, elas lutam a sua vida cristã toda para se ter a vida eterna lá no fim. Mas o Senhor, ele nos ensina na sua palavra que crendo nós temos. Então, se nós seguirmos aquele exemplo que sempre ministramos aqui na igreja, do Egito a Canaã, nós entendemos que Canaã, ela traz uma tipologia, né, tanto das riquezas insondáveis de Cristo, como também ela traz uma tipologia, vamos dizer assim, do descanso. Ainda resta um descanso, como está escrito em Hebreus, ou seja, do milênio. Então as pessoas, elas confundem salvação e vida eterna com o reino vindouro do Senhor. Então todos os dias elas estão lutando para ter a vida eterna. Porém, a Bíblia nos garante que quando eu creio, eu tenho. No momento que eu crio no Senhor, eu recebo a vida eterna. Irmãos, é muito poderoso, é muito glorioso o que o Senhor faz no homem quando ele crê. É muito poderoso. Se você ler depois Efésios 2, Efésios 3 e tantos outros textos, você vai entender qual é a grandeza dessa vida eterna que nós recebemos. Nós não recebemos qualquer vida, nós recebemos a vida de Deus. O Senhor, ele compartilha conosco a sua vida gloriosa. O Senhor compartilha conosco o seu Espírito. Então, quando o homem crê, naquele momento ele é vivificado.
e o Espírito do Senhor se une ao Espírito dele, como está escrito, Paulo nos escreveu em Corinto. E também ele recebe o selo do penhor, que é a garantia da herança. Então não é qualquer vida que ele recebe. Quando realmente ele crê, eu não estou falando de acreditar, eu não estou dizendo que a pessoa, eu creio no Senhor, mas não traz frutos dignos de quem realmente creu. Mas eu estou dizendo que aquele que recebeu a testificação, porque eu não posso testificar sobre a tua vida, e nem você testificar sobre a minha, se sou filho e se tenho a vida eterna. Mas a Bíblia nos diz que o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é qualquer vida que nós recebemos, não é qualquer coisa que nós recebemos quando nós cremos. Nós nos tornamos uma nova criatura, como Paulo também diz aos Efésios. O que é uma nova criatura? Ora, é uma nova criatura. O Senhor faz distinção de 3 povos, os gentios, os judeus e a igreja de Deus. E ele diz que dos 2 homens que estavam separados, ou seja, gregos, ali colocados como gentios, e judeus, ele criou um novo homem. Qual é esse novo homem? Aquele que crê. Então não é qualquer vida que você recebeu quando creu. Não é qualquer coisa que veio sobre você. Você recebeu a vida gloriosa de Deus. Se creio, tenho a vida eterna. Esse é o textuário do Novo Testamento, ou da Bíblia completa, que diz, João 3,16, o irmão mais simples da igreja, aquele irmão que acabou de se converter, que ainda está no processo de libertação, que está deixando os vícios. Se nós perguntarmos para ele, repita um texto da palavra de Deus, diga algum versículo da palavra de Deus, com certeza, se ele não disser Salmo 23, ele vai dizer João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, o fato de recitar esse texto não quer dizer que ele é uma realidade para quem está recitando. O texto que nós lemos, João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor não soube expressar a forma gloriosa e grandiosa que o Senhor amou o mundo, mas ele disse que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se você crê, você tem. Se você crê, você tem. Quanto tempo demora essa vida eterna? João 6,47 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que precisa se fazer para se ter a vida eterna? Olha, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não, o texto é claro. Quem crê em mim tem a vida eterna. Nós fazemos porque cremos, irmãos. Todo trabalhar de Deus em nós é porque nós cremos. Deus nos moldar, nos transformar, Deus trabalhar o nosso caráter é porque nós cremos. Ele não vai trabalhar o caráter para a pessoa crer, mas ele trabalha porque ela já creu nele. Então o início, para que você chegue em Canaã, para que você desfrute das grandezas de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, para que você reine com Jesus, ou naquele popular dito que os irmãos sempre cantam, né? Mas a igreja vai ser arrebatada, num momento, no piscar de olhos, nós vamos embora, nós vamos reinar, indiferente, não sei o que você crê aí no posterior, mas a verdade é que para que você usufrua de tudo isso, você precisa primeiro sair do Egito. E como eu saio do Egito? Crendo somente. A única forma de nós recebermos a vida eterna é crendo. Não existe outra forma. João 3,36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como faço para ter a vida eterna? João 3,
36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como faço para ter a vida eterna? João 6,47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter depois, não vai herdar depois, ele tem nesse momento, irmãos. Se você está me ouvindo aqui, você crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Você não vai perder essa vida eterna. A vida que Ele te deu não é qualquer vida. O Senhor compartilhou com você a sua plenitude. Lá em João 1, no versículo 16, diz: porque nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Não é qualquer vida que nós recebemos. É a vida de Deus. O viver glorioso do Senhor foi expressado através de Cristo, e Cristo vive em nós. Se deixarmos o Senhor se manifestar em nós, crescer em nós, um dia vamos dizer como Paulo disse. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se deixarmos essa vida crescer em nós, tomar conta do nosso ser, o próprio Senhor viverá em nós e habitará em nós, em todo os nossos cômodos, porque o homem é formado de 3 cômodos: espírito, alma e corpo. Então o Senhor, Ele habitará no seu espírito primeiramente, depois na sua alma e por fim Ele vai habitar no seu corpo, ou seja, você expressará a vida de Deus em todos os aspectos. Muitos dos que creram em Jesus não acreditam ter a vida eterna. Muitos dos que creram não acreditam. Então, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salvo. Hoje eu tenho a vida eterna, hoje eu não tenho. É aquela luta diária, todos os dias lutando com suas próprias forças, por algo que você não vai conseguir com suas próprias forças. Porque Jesus, através do seu Espírito, inspirando Paulo, em Efésios 2, ele diz que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, indiferente das obras que você faz ou deixa de fazer, isso não vai manifestar na sua salvação, pois ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, João 1, a Epístola de João 1, versículo 5, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 13, diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, ou seja, os que já acreditaram, não, os que creram no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então João, ele está dizendo àquelas pessoas, eu vos escrevi a vós, os que creram, os que já creram no nome do Filho de Deus, para que saibais que vocês tendes ou têm a vida eterna. Você tem a vida eterna. Não aceite outro discurso, irmãos. Não aceite outra questão na sua vida. Não aceite outra palavra, porque o próprio Senhor, tudo que eu li aqui basicamente são palavras do Senhor Jesus. Não são palavras de Paulo, não são palavras de Pedro, mas são palavras do nosso Senhor, e Ele nos garante: se você crê, você tem. Jesus, em suas últimas instruções aos discípulos, nos deixa bem claro como podemos alcançar a vida eterna. João 17, 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Se você ler depois João 17, você vai entender quão gloriosa é a nossa salvação, quão poderosa é a nossa salvação, os atributos que Deus nos deu através da salvação.
da vida eterna. Nós vamos ver lá no próprio João 17 que o Senhor está orando para que nós sejamos um, como Ele, o Pai, é um. Então são muitas dádivas que nós recebemos pelo fato de nós crermos. A vontade de Deus é que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. João 6,40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia aqui é para o pior crente do mundo. Porque daí depois nós podemos falar futuramente sobre o último dia. Mas o pior do mundo, aquele pior irmão do mundo, aquele que não desenvolveu nada, aquele que ficou sempre sendo um bebê gospel. Mesmo assim o Senhor diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o pior dos irmãos, ele no último dia será ressurreto. Olha, essa é a última ressurreição. Nós podemos um dia fazer um estudo melhor e colocar aqui no Instagram e também no YouTube depois, posteriormente, sobre as 2 ressurreições ou 3 ressurreições. Mas o pior, aquele que não desenvolveu, aquele que ficou no berçário gospel, aquele que não deixou Cristo se expressar através da vida dele. O texto nos diz, mesmo assim eu vou ressuscitar ele no último dia. Porque nós não recebemos qualquer vida, irmãos. Nós não recebemos qualquer coisa. Nós recebemos a vida gloriosa de Deus quando cremos. O Senhor veio morar em nós. O Senhor mora em ti. Às vezes você anda de um lado para o outro procurando o Senhor, mas se você creu, Ele mora dentro de ti. Ele não está distante de ti, Ele está dentro de ti. Nós não precisamos ir no culto. Olha, a comunhão com os irmãos é uma bênção, mas nós não precisamos ir no culto para manifestar essa vida. Paulo, que eu creio dessa forma, que foi ele que escreveu aos Hebreus, ele diz que nós entramos no Santíssimo por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne, que é o véu. E temos um sumo sacerdote perante a casa de Deus. Nós podemos entrar no Santíssimo. Ora, qual Santíssimo é esse? Irmãos, é o nosso espírito, pois a nossa posição espiritual não muda, nós estamos à destra de Deus em Cristo Jesus. Mas nós podemos entrar no nosso espírito, e o nosso espírito está fundido ao Espírito de Cristo. Eles se juntaram, como Paulo diz, aqueles que creem no Senhor, fazem com Ele um só Espírito. Amém? Então, a vida eterna é pela graça. A vida eterna é pela graça. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Não é o salário dos pecados, mas o salário do pecado. Há uma diferença entre pecado e pecados. E aqui Paulo diz o quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, o que é grátis ou gratuito não tem preço. Se alguém falar, venha, tome água, tome alguma água aqui, tome essa água de graça. Aí quando você acaba de tomar a água, ele fala, não, vou colocar um preço. Olha, o texto que nós acabamos de ler diz o quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não tem nada que pague a vida eterna. A única coisa que pode pagar a vida eterna, entre aspas, é o crer, irmãos. Então, quando nós crermos ou cremos, nós recebemos a vida de Deus. Tito, capítulo de número 3, versículo 7, diz, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ora, nós fomos justificados pela graça, e a graça
nos tornou herdeiros da vida eterna. Você é herdeiro da vida eterna. O salário do pecado é a morte, como nós acabamos de ler. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom grátis de Deus, o presente de Deus é a vida eterna. Ora, irmãos, há quantos anos já faz que, em meio de muitas postagens, as pessoas tentam refutar o Senhor? Todas as vezes que falamos isso, as pessoas tendem a refutar o Senhor. Por quê? Porque tudo se paga. Nós pagamos. Por exemplo, eu estou aqui transmitindo para você essa live e é só possível porque eu paguei a internet. Então, em tudo nós pagamos. E aí, quando chegamos em Deus, nós queremos, com as nossas obras mortas, muitas das vezes, comprar nossa salvação, a nossa vida eterna. Olha aqui, Senhor, eu tenho isso. Olha, eu fui no monte ontem, Senhor. Vou comprar a salvação. Ora, Senhor, eu dei meu dízimo, vou comprar a salvação. Ora, Senhor, estou orando uma vez, por dia, estou comprando a salvação, estou pagando o preço pela salvação. Mas o texto que nós lemos diz que o dom grátis, o dom gratuito, o presente de Deus para aqueles que creem é a vida eterna. Então nós não podemos, irmãos, nós não podemos pagar Deus. Ele é muito rico e nós somos muito pobres, A grande luta por tudo aqui na terra é por ouro, por dinheiro. Mas nos céus, nós vemos, nas visões do futuro, a Bíblia nos dizendo que as ruas são de ouro. Então o piche de Deus, o asfalto de Deus é ouro. Como pagaremos a salvação? Como pagaremos algo para Deus? Se o que faz os homens se matarem, se odiarem, é o próprio ouro. E lá nos céus, na Nova Jerusalém, no paraíso de Deus, sei lá como você acredita. Só estou falando esses nomes aqui para que você pense no que eu estou dizendo. O chão dele é de ouro. Então nós não temos condições de pagar a nossa salvação. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você ganha quando crê. Aquele que crê não será condenado. Nós não podemos confundir a condenação com a disciplina. Ora, existe uma disciplina futura para aqueles irmãos que eles não praticam as coisas que Deus quer que eles pratiquem. Como está lá em 1 Coríntios 3, por exemplo, sobre o tribunal de Cristo. Mas a condenação não nos cercará, porque o Senhor nos disse que nós temos a vida eterna. É um presente que Ele nos deu. Ele não pede de volta. Já ganhou algum presente que alguém pediu de volta? Olha, me devolva aquele presente que eu te dei. Olha, a gente não é mais amigos? Devolva para mim o presente que eu te mandei. O Senhor não nos pede de volta o que Ele nos deu. E é um dom gratuito. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, foi vivificado, foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele não vai entrar em condenação. Por quê? Porque ele tem a vida eterna. Então, irmãos, já partindo para o fim dessa primeira live aqui que nós fazemos sobre a vida eterna, que o Espírito Santo possa te convencer
Essas palavras que eu estou falando aqui aos irmãos, você que está aqui acompanhando, você que vai acompanhar depois, elas só conseguem entrar dentro de nós se o Senhor derrubar os sofismas, se o Senhor destruir as fortalezas de mente que foram implantadas nas mentes dos filhos, para que eles andem em círculos, buscando possuir o que é a herança deles. Então, nunca entrará na mente daqueles que estão travados por sofismas e fortalezas de mentes. Eles não conseguem enxergar. Você lê e diz assim: olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu tem a vida eterna. Ele não consegue. Ele não consegue entender isso. Não entra na mente, no conhecimento dele, que ele tem a vida eterna, que ele não precisa pagar Deus, que o Senhor Jesus já pagou o sacrifício no lugar dele, que agora aquele que crê recebe a vida de Deus. Mas em nome de Jesus, se você estiver ouvindo essa palavra, que no nome de Jesus as fortalezas de mente que estão sobre a tua mente caiam em nome do Senhor. Que o sofisma que está sobre a tua mente seja despedaçado agora, no nome de Jesus, pelo poder da palavra, da verdade do Evangelho. A verdade não é a Bíblia, a verdade é o próprio Cristo encarnado. E que essa verdade alcance o teu coração e quebre esse sofisma. Que você não fique lutando a tua vida inteira andando em círculos para ser salvo. Ora, você foi salvo no dia que você creu. Naquele dia você foi batizado com o Espírito Santo. Naquele dia você recebeu o penhor. Naquele dia você recebeu a vida de Deus. Naquele dia você se tornou filho de Deus. Naquele dia você foi predestinado à primogenitura. Naquele dia o Senhor te transportou do império das trevas para o reino do Filho. Não é algo do futuro, irmãos. Não é algo para frente. Não é algo lá da frente, não. A salvação não é lá no fim. A salvação é o começo. O homem só pode chegar no fim, o homem só pode possuir Canaã, o homem só pode entrar no reino se ele tem a vida eterna. E qual é a luta de Satanás? Embaralhar a nossa mente para nós falarmos: hoje eu estou salvo, hoje eu perdi a salvação, hoje eu tenho a vida eterna, hoje eu não tenho a vida eterna. Nossa, eu pequei essa semana, o Senhor quer me matar. Não, o Senhor te amou quando você ainda era pecador. Paulo nos diz isso. Que o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele aplicou misericórdia em nós e depois graça. Então, que você não fique pensando, ludibriado, para lá e para cá. Não, mas essa vida vai gerar Deus em você. Eu não estou pregando aqui para que você, agora, depois de entender que foi salvo, você viva no pecado. Não, porque a graça que nos salva é a graça que nos transforma. A vida que nós recebemos não é qualquer vida, não é religião, não é dogma. Nós recebemos o Cristo encarnado em nós. Nós recebemos a vida gloriosa de Deus em nós. Tem uma frase que eu coloco que às vezes as pessoas não entendem, mas eu quero que talvez dentro desse contexto as pessoas entendam. Toda vez que alguém crê, o verbo se encarna mais uma vez. Deus é espírito e nós sua carne. Então quando você crê, o Senhor entra dentro de você. A vida de Deus entra dentro de você. Talvez você não está conseguindo abandonar o pecado porque você está lutando com suas próprias forças. Talvez você não está conseguindo ter uma transformação de vida porque você está lutando com sua própria moral. Mas se você deixar Cristo viver em você, você vai vencer os pecados. Se você deixar Cristo viver em você, você vai vencer as fragilidades. A única forma, irmão, se nós voltamos à primeira aliança, se o Evangelho for um conjunto de regras, isso pode, isso não pode, isso não pode, eu passar uma cartilha para os irmãos da igreja, isso pode, isso não pode, eles não vão conseguir cumprir, porque a primeira aliança está ali nos mostrando que não conseguiram cumprir. Moisés errou nos próprios mandamentos que ele escreveu. Davi errou mesmo sendo segundo o coração de Deus. Por quê? É impossível que alguém sirva o Senhor por cartilha. Só conseguimos servir o Senhor se dentro de nós o Espírito dele nos instruir e nos ensinar. Se a glória de Deus tomar conta do nosso ser, aí nós servimos ao Senhor. Mas para que isso tudo ocorra, irmãos, nós precisamos crer nessa vida.
Não é qualquer vida que você recebeu. Não é qualquer dádiva que você recebeu. Ora, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Paulo lá em Romanos diz: os que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformados, conformes à imagem do Filho. E os que predestinou, chamou, e os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. A obra de Deus está terminada. O que nós fazemos é andar em círculos porque não entendemos essa obra, porque não compreendemos com clareza o que Ele deseja de nós. Mas que quando você ouvir essa palavra no nome de Jesus, como Paulo, que caiu escamas dos seus olhos, que as escamas que te impedem de ver a verdade do Evangelho caiam também em nome de Jesus. Que a sua mente seja vestida, com o capacete da salvação. O Senhor é nossa salvação. As pessoas colocam a armadura de Efésios 6, mas todas as peças arremetem ao Senhor. O Senhor é nossa verdade. Cinge-nos, Senhor, de verdade. Coloque em nós a couraça da justiça. Ora, o Senhor é nossa justiça. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar para que fôssemos feitos justiça de Deus, ou justiça para Deus. O Senhor é nossa espada. Através do Espírito Santo, a palavra revelada. O Senhor é o nosso escudo de fé. Porque é Ele que nos traz a fé, irmãos. Fé não é esperança. Fé é fé. Eu não tenho esperança de algo. Fé é algo realizado, que talvez eu ainda não acessei, mas já está pronto. E o capacete da salvação, o Senhor é nossa salvação. Nada que você faça vai te trazer salvação. Do Espírito, não. Da vida eterna, não. Nenhum esforço teu vai trazer a salvação do seu Espírito. Mas o nosso Espírito é salvo quando cremos. Por isso o texto diz que nós fomos vivificados. Nós nascemos de novo. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Necessário é você nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, é Adão. Mas o que é nascido do Espírito, é Cristo. Ora, quando o Senhor olha em realidade para a terra, Ele vê Adão ou vê Cristo. Agora, irmãos, se Cristo nasceu em nós, por que Ele tem visto Adão às vezes? Porque nós pulsamos Adão. Nós pulsamos Adão. O velho homem ainda está em nós. E nós gritamos Adão dentro de nós. Mas o Senhor deseja ver Cristo em você. E não é por uma série de regras, é deixar a vida ir tomando conta de você. Ora, hoje eu estou melhor do que há um ano. Ora, daqui 3 anos eu quero estar melhor do que hoje. É deixar a vida de Deus ir tomando conta de nós. Essa vida que nós recebemos lá no nosso espírito. Mas primeiro nós precisamos entender, irmãos, que nós recebemos. Primeiro nós precisamos acreditar que nós recebemos. Primeiro, essas verdades que eu estou falando para você tem que ser realidade para nós. Assim a vida gloriosa do Senhor vai tomar conta de todo o nosso ser. Assim a vida do Senhor vai desenvolvendo dentro de nós. Como Paulo diz aos Gálatas: eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ora, como vamos formar Cristo, irmãos? Através do ouvir a palavra, através da fé, através de deixar a unção falar aos nossos corações. Ora, vós recebeste a unção e ela vos ensinará todas as coisas. Nós temos que recorrer ao Senhor que está dentro de nós. Nos dias de dificuldade, irmãos, recorra ao Senhor que está dentro de ti. E essa vida gloriosa que nós recebemos não é qualquer vida, é a vida eterna. Ela vai tomar conta do teu ser, ela vai tomar conta da tua alma e ela vai tomar conta do teu espírito. Amém? Então que essa palavra ela encontre o teu coração disponível para que ela seja uma verdade. Senão ela é só um conjunto teológico, senão ela é só uma sistematização teológica, senão ela é só um fundamento de uma igreja, senão ela é apenas um compilado de ideias. Mas se ela for vida dentro de você, se quando você ouvir essa palavra, sua mente expandir, a vida de Deus tomar conta dessas verdades dentro de você, você vai conseguir desenvolver dia após dia
a vida que você recebeu. Ora, para uma criança se tornar um adulto, primeiro ela precisa nascer. É a mesma forma com o Senhor. É do mesmo jeito. Por isso, na conversa com Nicodemos, ele disse: é necessário que você nasça. É necessário nascer de novo. Se Nicodemos creu ou não creu, eu não sei te falar. Mas se ele creu ali, naquele momento ele era um bebê. E ele precisava desenvolver até ser um homem adulto, até ser um pai, como o Senhor foi. O próprio Senhor desenvolveu. Primeiro, o seu período, que não é catalogado, que eu entendo que é o período que ele era menor de idade. Depois, o período que é catalogado, que nós temos os relatos dos evangelhos, o período que ele se tornou maior de idade. E a prova é que ele tinha discípulos. Literalmente se tornou maior de idade. E o final, depois de ter os discípulos, ele se tornou um pai, como está escrito lá em Hebreus: estou aqui com os filhos que tu me destes. E o Senhor inspirou o mesmo Paulo em Romanos 8 a dizer o quê? Que nós seremos conformados, moldados à imagem do Filho. Então é do mesmo aspecto. Talvez hoje você ainda seja um bebê, e eu também, mas o Senhor quer que nós sejamos maiores de idade. Talvez hoje você seja maior de idade, mas o Senhor quer que você seja um pai. E como isso vai acontecer, irmãos? Quando entendermos a vida eterna que nós recebemos. Que o Senhor te abençoe, que você possa, em nome de Jesus, compreender essas verdades. Amém? Não sei quando que você vai ver essa live, se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, mas que o Espírito Santo, ele consiga expressar bem melhor aquilo que eu não consegui expressar, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa semana, irmãos.